sou acadêmico do 10º semestre de Medicina na Universidade de Brasília e estarei realizando a apresentação do trabalho, cujo título é o seguinte: Eficácia e segurança da terapia com células mesenquimais na osteoartrite de joelho, uma revisão sistemática dos ensaios clínicos randomizados. Quando o assunto é osteoartrite, sabe-se que essa é a forma mais comum de artrite ao redor de todo o mundo, que ela afeta cerca de 250 milhões de pessoas em todo o globo. No Brasil, cerca de 30% da população idosa sofre com essa patologia. E o seu caráter progressivo e incapacitante é um dos fatores que nos faz chamar a atenção para essa patologia, sendo uma das principais queixas nos consultórios ortopédicos e também na atenção primária. Quanto ao tratamento, sabe-se que ele é especialmente realizado com a perda de peso e com a mudança do estilo de vida, adotando uma maior prática de atividades físicas, sempre respeitando as limitações dos pacientes e sendo um tratamento individualizado. Também são possíveis terapias orais com diversas medicações, como a cúrcuma, ou também analgésicas com alguns anti-inflamatórios, claro, respeitando o tempo, e também terapias intraarticulares. Pode-se utilizar corticosteroides, ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, e também existe a perspectiva de terapias regenerativas, como as terapias com células-tronco e mesenquimais. Quanto ao assunto, essas terapias celulares, nós precisamos, antes de tudo, ter um olhar apurado quanto à segurança desse tipo de tratamento. Além disso, é importante avaliar a eficácia, o quanto essa terapia gera uma melhora perceptível para o doente e também que seja documentado. E também é importante, e é um dos objetivos do trabalho, averiguar se esse tipo de tratamento é capaz de gerar indução de um ambiente condrogênico e anti-inflamatório que possa culminar na regeneração articular, como a gente vai demonstrar ao longo do trabalho. O objetivo, portanto, é justamente investigar a eficácia e a segurança das células-tronco mesenquimais no tratamento da osteoartrite de joelho. Sobre a metodologia, a fim de atingir esse objetivo, foi realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, publicados entre janeiro de 2014 e junho de 2025, orientados e selecionados como critério de inclusão pela pergunta Picot, que traz o seguinte: a população foram adultos com osteoartrite de joelho, variando especificamente de graus 2 a 4, a intervenção foi a injeção intraarticular com células-tronco, o controle foi o placebo, que acabou sendo variado, uma das coisas que eu vou demonstrar ao longo dos resultados. Os desfechos analisados foram a melhora da dor referida pelo paciente e da função articular, e o tempo mínimo de segmento foi de 3 meses. Os critérios de exclusão foram estudos que avaliassem osteoartrite de outras articulações, terapias interarticulares que não fossem celulares e trabalhos que não estavam disponíveis para a versão completa, para a leitura completa. A fim de padronizar essa coleta, 2 revisores inseriram os dados após a leitura numa tabela contendo dados como o ano, o N de cada estudo, os efeitos benéficos, maléficos e colaterais de cada trabalho, e de 43 publicações localizadas inicialmente, após essa aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 11 atenderam aos nossos critérios, resultando em um N final de 388. Partindo para os resultados, quando o desfecho analisado foi a dor, 9 dos 11 estudos selecionados evidenciaram uma melhora significativa segundo a escala visual analógica. Eu trouxe como exemplo o estudo de Lama Espinosa, publicado em 2019, que trouxe o seguinte: ao longo de 4 anos, após os 4 anos da aplicação, os pacientes apresentaram uma redução significativa da escala de dor preferida, especialmente os pacientes da dose menor, como vocês podem observar no gráfico à direita. 2 estudos, entretanto, não identificaram superioridade dessas terapias em relação ao placebo. Quanto ao assunto foi a melhora da função articular, 8 dos 11 estudos identificaram essa melhora, e eu trago como exemplo o estudo de Lee, publicado também em 2018, que utilizou como controle a solução salina no joelho contralateral. Ele demonstrou para a gente uma redução do score de Lomac de 60 para 26 e uma progressão no score COS, sempre com significância estatística, como vocês podem observar nos gráficos à direita. Sobre o desfecho de segurança, nenhum dos 11 estudos evidenciou algum efeito colateral importante ou significativo, e efeitos comuns relatados foram principalmente a dor local e aumento de volume, ambos autolimitados sem maiores repercussões clínicas para os pacientes. Um desfecho extra que nós também analisamos foi o aspecto da ressonância magnética, e é importante chamar a atenção para o fenômeno da dissociação clínico-radiológica, porque os achados foram bastante heterogêneos, especialmente em todos os estudos, porque 3 deles trouxeram para a gente uma melhora estrutural, 2 demonstraram igualdade em relação ao placebo, e um estudo demonstrou estabilização, nem melhora nem pior. Apesar disso, eu incluí esse desfecho só para demonstrar a heterogeneidade
então a gente não tem como traçar uma opinião precisa sobre isso. As limitações do trabalho são intrínsecas ao método. Por exemplo, não realizamos uma análise estatística mais aprofundada. Além disso, o tempo de segmento dos trabalhos é curto, embora o nosso critério de inclusão fosse de pelo menos 3 meses, o menor que nós tínhamos era 6, mas o maior era 4. Isso nos impede, por exemplo, de avaliar uma possível regeneração a longo prazo e também nos impede de avaliar efeitos tardios, efeitos adversos tardios. A heterogeneidade em relação à obtenção da origem celular e do grupo controle também foi um problema, porque os estudos traziam também doses muito diferentes entre a variação entre autores e o modo de obtenção dessas células não era claro em alguns estudos. E o grupo controle, como eu disse, foi muito variado. Alguns estudos utilizaram células-tronco associadas a PRP, outros apenas PRP, outros comparavam com solução salina, outros ainda com corticosteroides, outros com ácido hialurônico. Diante disso, a nossa conclusão dos nossos autores foi a seguinte: a terapia intraarticular com células-tronco é segura. No nosso estudo, elas se demonstraram quantitativamente superiores a outras terapias articulares no desfecho dor e função articular. A melhora radiológica não pôde ser observada devido à heterogeneidade dos estudos, que requer uma maior padronização, e para o futuro é justamente isso. São necessários ensaios multicêntricos e mais padronizados, especialmente quanto à obtenção dessas células, ao tempo de segmento que precisa ser maior e ao grupo controle que precisa ser definido e mais bem estabelecido. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço grandemente a atenção. Parabéns no início do trabalho. Eu tenho uma opinião no início, eu acho que é importante essa avaliação que vocês fizeram, esses adultos, né, o range de adultos de idade, qual foi a variação que vocês observaram? Porque a gente sabe que é difícil a gente comparar ali, se você pegar esse range de 18 a 35 anos, você vai ter uma casualidade, se for acima disso, e também se tem uma correlação se fizer também com o índice de massa corpórea, que também influencia muito, também em relação ao sexo. Então, acho que são 3 variáveis assim, logo no início do trabalho que definem bastante a sua linha de atuação ali de atuação pessoal. Correto, todos esses parâmetros são muito importantes quando o assunto é osteoartrite. Quanto à idade, foi majoritariamente pessoas com mais de 50 anos. A gente não fez uma estratificação precisa de qual foi essa idade média. Quanto ao IMC e ao sexo, nós também não paramos para fazer essa análise para poder dar esse dado precisamente para o senhor. Isso é importante, né, a gente público avaliar. A gente chega exatamente ali, a partir de 50, você sabe que você tem um grau de artrose maior. E outra coisa também, já interrompendo já vocês, se nessa avaliação desses trabalhos, se vocês tiveram esses scores, né, ISO, com a máquina, no pré, na pré-infiltração, na pré-utilização da terapia e no pós, vocês chegaram a ver se esses trabalhos tinham isso, isso também define bastante coisa. Esse paciente tem uma melhora muito grande ou uma melhora significativa. Então a gente consegue avaliar isso com os scores. Vocês conseguiram avaliar alguma coisa sobre isso? Sim, isso foi um dos pontos que nós temos mais atenção, porque justamente foi o que nós julgamos ser mais importante. Todos os estudos tinham o pré e o pós, e alguns tinham um mês após a aplicação, 3, 6, 9 e alguns até 4 anos. E eles apresentaram essa redução significativa, importante, e também com significância estatística, segundo os autores dos estudos. Tá certo. Isso, doutor. Só algumas questões em relação a essa questão que eu estou fazendo. A população, como você já falou, a população, como você já falou, em relação à idade, essas questões são bem importantes para a gente conseguir identificar ainda. Como essa atividade primária, ela tinha que permanecer com esse estímulo a continuar com essa regeneração articular. Se tocar com o ouvido agora, melhor. Se você usou comparativo com corticoide, com PRP, ou não foi com placebo, apenas, então isso acaba sendo uma mistura em termos de resultado, tá? O placebo seria se você usasse apenas essa injeção sanguínea ou injeção falseada, mas se você comparou como é a atividade, então acaba não sendo só do corticoide.
a questão dos seus códigos serem diferentes também, se você for analisar todos eles juntos, você vai ter que fazer uma síntese e uma média standard de todos. Obrigado. Esse parabéns pelo estudo. É sempre um desafio, né, fazer estudo com um tema que tem pouco trabalho na literatura, mas é importante também em apresentações trazer esses resultados organizados para que a gente possa ter acesso, principalmente para o estudo comparativo. É importante trazer na apresentação para que a gente possa ter acesso a tudo que você trouxe para a gente, porque no texto a gente tinha acesso ao resultado de 2, 3 trabalhos para trazer essa comparação que eu tinha. E também um cuidado especial ao relatar a segurança, porque não foi o seu principal desfecho. Você trouxe que a gente tem desfecho era dor e não tem desenvolvimento. Quando for trazer o ponto de vista da segurança, é bom trazer algo mais objetivo para na conclusão tornar de forma tão objetiva assim a afirmação de que é seguro o tratamento. Obrigado. Só um pequeno comentário. Quando vocês fazem trabalhos como esse, que você fez o protocolo de estudo, é interessante que você registre, pelo menos na apresentação, caso tenha sido feito, o registro prospectivo, seja uma própria, por exemplo, ou caso tenha publicado o protocolo de estudo, também trazer pelo menos o DOI, ou se foi realizado o protocolo de estudo. Mas ele já agradecer pelo seu trabalho,